Oi, gente, estamos aqui para conversar sobre o livro Picos e Vales, do autor Spencer Johnson, e eu estou com o meu livro online aqui. Eu já prefiro físico, adoro ter em mãos. Então, a gente fazendo a leitura desse livro, eu e a Lute, que somos amigas, a gente conversou bastante sobre o livro e a gente teve um crescimento maravilhoso. Então, a gente resolveu compartilhar isso com vocês. Eu me chamo Luciane Vaz e eu tô aqui de coração aberto para que a gente possa estar contribuindo com a vida de cada um e mostrar o quanto essas leituras fizeram diferença na nossa vida. E eu acho que esse livro até a Sandra vai contextualizar um pouquinho, mas fala bem disso, assim, de que a gente tem que passar o conhecimento, a gente não tem que reter. E isso é algo bacana da história, né? Que a gente consiga contribuir com a vida de outras pessoas. Então é por esse motivo que a gente resolveu iniciar o nosso canal. E no nosso canal a gente vai debater a história desse livro aos poucos, para que vocês possam acompanhar a gente e os vídeos não fiquem longos também. Picos e Vales inicia a história de dois amigos se encontrando num bar e começando a conversar. Um deles está meio desanimado e o outro então ajuda. A história ela se passa entre Michael e Anne, dois amigos então que se encontram no bar e começam a conversar. O Michael está meio cabisbaixo porque algumas coisas não andam bem na vida dele e a Anne tenta ajudar ele conversando e contextualizando tudo que vai acontecendo na vida dele para que ele entenda como ele pode dar um passo à frente. Então, vamos começar no nosso capítulo 1. Isso. E o nosso capítulo 1, o nosso não, na verdade, do livro, o primeiro é o desânimo do vale. Então, acho que é bem isso. Era um jovem muito inteligente que ele começou a ficar muito infeliz. Ele não estava mais vendo graça na vida dele, o trabalho não estava dando certo, o relacionamento não estava dando certo, e ele sabia que ele precisava de uma mudança. Só que nem ele sabia bem o que fazer. E ele um dia começou a ver que cada coisa que ele fazia deixava ele mais insatisfeito. Nada satisfazia ele, sabe? Ele já tinha mudado de emprego, ele já tinha sido promovido, mas nada preenchia ele. Ele sentia uma insatisfação em tudo, em todas as áreas da vida dele. Então ele resolveu olhar para cima que tinha um pico, só que ele achava impossível chegar naquele pico, até porque todo mundo da família dele sempre dizia que era impossível chegar lá. Então isso é uma coisa que eu acho que já é uma primeira lição que serviu para minha vida, que muitas vezes as experiências das outras pessoas não podem me impedir de sonhar mais alto, de pensar grande, ou, enfim, de sair do que toda a minha família vinha seguindo, ou seja, de meus amigos mais próximos. O que eles conquistaram foi até onde eles puderam ir. Então, por que não a gente desbravar mais, ultrapassar barreiras e ir em direção ao que às vezes parece impossível para todo mundo, mas se tu tem determinação, se tu tem força, se tu tem foco, por que não ir em busca dos teus sonhos ou em busca de uma conquista além do que dos nossos olhos podem enxergar muitas vezes? E exato, o livro ele também traz o nome, né, Picos e Vales, ele é uma metáfora com a vida. Então, a gente tem que sempre, quando a gente estiver falando em picos e vales, a gente tem que colocar na cabeça que os picos são os momentos em que você valoriza o que tem, e os vales são os momentos onde você valoriza o que você não tem, né? Então, quando a gente estiver falando, vamos sempre imaginar essa metáfora, né? Para que a gente consiga fazer esse esclarecimento de acordo com as nossas vidas. E que nem a Lute falou, às vezes algumas pessoas, elas não conseguiram ir adiante e elas acabam te desanimando. Mas cada um tem um caminho certo a percorrer. Cada um é diferente um do outro, né? Então, a gente tem que... E não é ruim se tu não consegue ir adiante, e não é ruim se tu consegue ir adiante, não é porque tu vai além do outro que tu também tem que se sentir com o ego cheio, eu vou... Não, as pessoas elas não podem ser arrogantes, mas cada uma tem que seguir o seu propósito na vida. E acho que isso a gente vai trabalhar bastante aqui, até nos outros momentos, em outros livros que a gente também vai vir a debater com vocês.
E isso é muito engraçado, porque normalmente essas frases, muitas vezes, que podem nos desmotivar, são das pessoas mais próximas da nossa vida. Então, Mas não é pessoas por mal que familiares, eles fazem, né? Não é por mal. pelas experiências, né? Mas É, então isso que é importante que cada pessoa saiba. A gente tira muito isso para nós, que a gente saiba filtrar, que muitas vezes pode vir palavras, algumas frases que nos desanimam, mas a gente não pode deixar, se está no nosso coração querer ir adiante ou fazer algo diferente do que nossa família toda já fez, a gente não tem que desanimar com frases, mesmo que sejam de pessoas muito queridas, muito próximas. Nosso esposo, por exemplo. Então, isso que eu acho que é um aprendizado que eu tiro para a vida, assim. O quanto a gente tem que ir em busca do que a gente quer. Se a gente tem essa certeza, a gente tem essa força, a gente não pode deixar que palavras de outras pessoas ou experiências de outras pessoas nos desanimem, né, Sandra? e o livro nos ensina isso, né? Ele nos ensina a nos mantermos mais tempo nos picos do que nos vales. Então, a Isso. gente se manter nesses momentos bons, né? E ser agradecido a isso. Acho que isso Porque é fundamental. E eu acho que isso, quando a Sandra diz que é uma metáfora que a gente tem que trazer para a vida, isso sim é muito. É a essência desse livro, né? Porque, por exemplo, até o nosso traçado do coração, ele é feito de picos e vales, então, assim, de subidas e descidas, e isso mostra que a gente está vivo. E na vida a gente se dá conta de que existe, né, momentos mais difíceis, momentos mais desafiadores e momentos mais alegres. Só que a nossa como a gente enfrenta esses momentos é o que vai nos manter muitas vezes ou nos momentos mais difíceis, que são os vales, que segundo a metáfora do livro, ou nos picos, né, que são esses momentos bacanas, mas o quanto a gente tem que estar atento às nossas atitudes, às nossas emoções, porque muitas vezes a gente pela experiência ou pela todo o sentimento que a gente está vivendo, a gente pode sair de um pico e descer para o vale, porque a gente não está aproveitando aquele momento prazeroso ou de conquista. Até depois tem uma passagem bem interessante, né, do livro, que é o primeiro momento que ele está num pico e não se dá conta e está reclamando, murmurando, né? é. E aí a gente tem que aprender a permanecer nos picos quando a gente consegue subir nele, né? E isso, o que, que aconteceu na história que a Anne conta para o Michael? Que esse menino que a Lute contextualizou lá no início, que morava num vale, ele olhava o pico e mesmo as pessoas falando, né, os parentes, os amigos falando que era um sonho, que não era para ele ir, que ia ser muito desafiador, ele resolveu um dia ir, porque ele se sentiu muito triste no vale e ele precisava fazer alguma coisa diferente. Isso era um propósito na vida dele, ele estava querendo aquilo. E ele subiu no pico, só que ele não foi preparado para subir no pico. Então, a gente também tem que se preparar antes para poder dar esses passos. E como que a gente se prepara? Ai, E isso é uma vai coisa, né, descobrir. bem desafiadora, assim, e é pessoal, e é de cada um, porque cada um tem o seu pico para conquistar. O Exato. meu não é o mesmo da Sandra, e não é o mesmo do meu esposo, então, assim, ó, isso é uma coisa muito legal, o quanto que a gente está preparado, porque senão a gente vai chegar lá e muitas vezes vai ter que retroceder rápido, voltar para um momento ruim, porque a gente não se preparou. Então, tudo tem o seu momento, né? Tudo tem uma preparação. A gente não adianta eu querer me comparar com a Sandra, né? O momento dela é diferente do meu. Então, assim, se ela muitas vezes já está preparada para subir no pique em um momento bacana da vida dela, pode ser que eu não esteja. E eu acho que isso a gente já tira um primeiro aprendizado É. também, né, Sandra? Pelo momento que tu vive hoje, num país diferente, e eu vendo alguns desafios, alguns vales que ela passou, não sei se eu já estaria preparada para tudo isso, se eu teria essa força, essa garra que ela teve. Até em outro momento a gente vai contar nossa história, porque foi nesses momentos aí que a gente se conheceu e a gente criou uma ligação assim absurda, uma amizade linda nasceu ali. É verdade. E voltando lá no livro, é o que aconteceu mais ou menos com a gente também, né? Assim como o menino da história resolveu subir no pico e ele não se preparou para subir no pico, que na minha vida, por exemplo,
a minha subida no pico foi me mudar para o estrangeiro. Então, eu me preparei para isso, né? Então, eu imaginava coisas que eu fosse passar, né? Claro que sempre vem novas, sempre vem novos desafios, mas a gente tenta se preparar ao máximo. E esse menino, quando ele começou a subir no vale, no pico, que ele foi sair do vale, ele imaginou que ele queria chegar ao pico antes do anoitecer, porque ele queria ver o pôr do sol do pico. Só que ele não se preparou, ele não sabia o que ele ia enfrentar no caminho e ele não conseguiu chegar no pico cedo, ele chegou ao anoitecer. E quando ele alcançou o pico, em vez de ele ficar feliz porque ele fez uma conquista, ele voltou com o emocional para o vale, porque ele não foi agradecido de estar lá, ele simplesmente ficou bravo, irritado, que ele não chegou, ele chegou só ao anoitecer. Mas, claro que na vida a gente também tem anjos, né? E aí, quando ele estava lá esbravejando, ele encontrou um senhor, um idoso. E esse idoso que fez a diferença. Fez muita diferença, porque fez ele olhar por um ângulo que ele não estava olhando para a vida dele, ele estava só, como a Sandra disse, olhando que ele tinha perdido o pôr do sol e resmungando. Então, além dele não ter conquistado, né, comemorado a conquista dele de ter chego lá no pico, ele deixou de olhar para cima. Então, esse senhor mais velho fez com que ele olhasse para cima e visse as estrelas, que estava lindo o céu. Então, ele só de ele elevar os olhos, ele estava perdendo algo esplendoroso que estava ali diante Porque o dele. céu estrelado lá no pico era muito mais bonito do que o céu que ele via lá no vale. Ele Só que nem nunca tinha visto daquela forma, nunca né? tinha visto. Então, às vezes, a sabedoria dos mais velhos, a gente tem que filtrar o que, que a gente considera que seja bom para a gente e o que não é. Então, um idoso, uma pessoa mais velha que te desencoraja de fazer algumas coisas, a gente coloca na balança, né? Os riscos, a gente se prepara, a gente analisa e vê se vale a pena seguir aquele conselho ou não. Agora, quando são coisas positivas, tipo, ele só queria que o menino olhasse para cima e visse as estrelas. E E aí. uma coisa bem importante, né, Sandra? Acho que deixa eu só retomar isso para a gente não se perder, Ah, que os desafios que ele encontrou no caminho, né? E isso é a nossa vida. A gente não sabe o que a gente vai encontrar, seja o caminho que a gente seguir, por mais que a gente se prepare, podem acontecer desafios que a gente não está esperando. E como que a gente reage diante disso só depende de nós. Aí é uma coisa que todo mundo teria que ter essa visão, assim, em vez de olhar para o lado negativo, para a pedra que surgiu, para o desafio que surgiu, mas tá, o que eu tenho que aprender com isso? Ou como que eu reajo diante disso? Só depende de mim como eu enxergo, como eu enfrento mas é que esses aí, quando a gente está no desafios vale, vem o medo, né? Disfarçado de conforto, né? Então, também. tipo, a gente se acomoda, né? Então, não, na verdade, às vezes a gente nem tem medo, mas é que é mais confortável ficar ali parado. Com certeza, ele já foi, né, bem corajoso, ele É, enfrentou o medo dele, na verdade, deixou o medo dele de lado e foi subir, né, mesmo todo mundo falando para ele não ir para o pico, ele foi, ele queria, exato. ele estava, E, né, e ele já teve coisas boas que aconteceram, né? Ele já viu um céu diferente, né? Então, são por pequenos passos que a gente dê, a gente já vê uma diferença, que algo novo a gente já descobriu. e não tem esse limite, né, Sandra? Até eles Não, comentam no livro, não. voltando para a metáfora, que não existe não está delimitado qual é o ponto mais alto daquele vale e o ponto mais baixo daquele pico. É interligado esses momentos bons e ruins da nossa vida. Exato. Então, E a realmente, gente, e a gente tem momentos de picos e vales durante um dia. No mesmo dia, a gente tem picos e vales, a gente tem emoções, né, diferenciadas. Então, não é que assim, tu tem que só trabalhar para subir, 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 sucesso, sucesso, sucesso. Não, não é isso. Picos e vales, ele está em todas as horas do nosso dia. A gente só tem que perceber em que momento a gente está. E se a gente está no momento que a gente está no vale, daquele dia, tipo, aconteceu alguma coisa ruim,
sei lá, faltou gasolina no carro. Daí tu disse, poxa, né? Por que faltou gasolina? Não sei o que. Não sei o que. Aí, tipo, bom, menos mal que não está chovendo. Então, tentar ver um lado positivo das coisas. Ah, ok, faltou, eu fui imprudente, não passei no posto. E deu, gente, sabe? Não permanecer naquele vale por muito tempo. Tenta passar por cima disso. A tua vida é mais leve quando tu passa pelo vale. E aí tu consegue ir subindo, ir para o topo, porque é os teus sentimentos que tu está elevando. Isso é E muito o, e importante. o quanto é legal, né, Sandra? Porque quando a gente muda a forma de olhar as coisas à nossa volta, as pessoas também acabam mudando, né? Então, Com toda essa certeza, convivência no nosso entorno fica mais fácil, fica mais leve, como a Sandra disse. com certeza. Então, e depende de nós, né? A forma de olhar para as situações que aparecem. Claro, se você, utopia de vocês dizer que tudo tem um lado bom, mas tem. Só que depende da forma com que tu olha. E E isso é não quer dizer que trabalhado, né? é trabalhar, Isso é um que a gente é perfeito, exercício dia a dia né? que tu, se tu Diário. parar para pensar, tipo, não, eu vou tentar ver o que tem de bom nisso aqui, tu vai encontrar alguma coisa, tem certeza? Algum aprendizado, né? A gente É, sempre tira das é, situações. é. E é bem como disse, às vezes, claro, quando se está no vale é mais difícil. Então, às vezes, pensa, olha o que está acontecendo, né? Exato. E tenta tirar algo de bom daquilo ali, né, Sandra? E isso não impede que a pessoa fique triste no dia, fique irritada. São sentimentos que a gente tem, né? E isso é inerente, às vezes, à nossa vontade, o sentimento que a gente tem. Mas a gente tem que saber como sair desse sentimento que a gente, de repente, está se sentindo desconfortável com ele. É E aí, verdade. isso nós vamos continuar discutindo lá no segundo capítulo, tá bom, gente? Tá Até, bom, até o até próximo mais. capítulo. Tchau, tchau.